Antes de chamarmos os palestrantes aqui ao palco, eu gostaria da atenção de vocês para algumas mensagens enviadas por entidades internacionais. Vamos agora acompanhar a primeira mensagem enviada especialmente ao nosso encontro nacional pelo CEO do GSC Global Solar Cálcio, Sônia Dampi. Vamos ouvir. Hi, my name's Sonia Dunlop and I'm the CEO of the Global Solar Council, the World Solar PV and Battery Storage Industry Association. And I'm so sorry I can't be with you today in Sao Paulo at the AB Solar National Convention, but I want to say thank you to AB Solar for all of your leadership on both rooftop solar and utility solar, battery storage and green hydrogen in Brazil. And thank you to Mr. Rodrigo Sawaya, Dr. Rodrigo Sawaya, for being our chairman of Global Solar Council and for your leadership around the world. I really want to say congratulations to Brazil for everything you've achieved in terms of your solar and soon, I hope, battery storage rollout across the country. You are one of the renewable superpowers around the world, showing how it can be done, how fast we can scale up, and showing that all challenges and barriers can be overcome. We as the Global Solar Council, we have just come back from COP30 in Belém in Brazil, where we had a fantastic few weeks launching our global campaign for 300 million solar homes worldwide, solar and battery storage homes worldwide by the end of this decade, a key way of not just delivering the objectives of the Paris Agreement, but also showing that this is power to the people. This is about the democratization of energy. This is about allowing real hard-working families reduce their energy bills all over the world, from Sao Paulo to Lagos to Karachi to Shanghai, in order to help them bring down their bills and help them on a month-by-month basis. We as the Global Solar Council are working to mobilise more private finance, low-cost finance for emerging markets for solar and storage. We are working to put forward proposals on how to reform electricity market design with our grid task force and working to put in place global solar PV training standards to make sure that the 7 million plus people who work for us around the world are properly trained, are kept safe, and that we are producing the quality installs that we need for the future. Please do join the Global Solar Council if you're interested in any of our work, and I do hope you have a fantastic conference in Sao Paulo. Obrigada. Agradecemos a Sônia Dampi. Agora vamos assistir a mensagem enviada pelo secretário-geral executivo da CPIA, China Photovoltaic Industry Association, Liu Yang. Dear President Ronaldo, dear CEO Rodrigo, distinguished absolute colleagues, ladies and gentlemen, it is a great honor to extend my sincere congratulations on the convening of the Absolute National Meeting. At a time when the global community is accelerating its transition towards clean and sustainable energy systems, this gathering carries special significance for Brazil, for China, and for the world. China and Brazil, two major engines of growth in the global south, are also two pillars of the global green transformation. Our collaboration in the photovoltaic sectors has demonstrated how emerging economies can work together to foster technological progress, ensure energy security, and advance global climate goals. The partnership between CPIA and Absolute has not only brought tangible benefits to our two industries, but has also contributed valuable momentum to the global energy transition. Brazil is now one of the world's most dynamic solar markets, and its leadership in Latin America is recognized globally. China, as a global center of photovoltaic innovation and manufacturing, is committed to supporting open, resilient, and sustainable supply chains. Together, our two countries are uniquely positioned to shape the future of affordable and clean energy.
Looking to 2026 and beyond, CPIA looks forward to deepening our cooperation with Absolute in three strategic areas. First, to jointly strengthen the resilience and sustainable of PV industry in the supply chains, advancing technological innovation, digitalization, and low carbon development. Second, to promote closer alignment in technical standards and certification systems, creating enabling conditions for enterprises from both countries to expand their presence in global markets. Third, to accelerate the large-scale and diversified application of solar energy in urban, rural, industrial, and agricultural sectors, turning green energy into a driving force for inclusive growth and social well-being. The world is entering a decisive decade for climate action. Let us continue working together, not only as industry partners, but as contributors to the global effort to build a greener and more equitable future. By combining the strength of China and Brazil, we can help ensure that the power of the sun benefits all humanity. And finally, I wish this meeting great success. Thank you. Agradecemos às instituições pelas mensagens e pela parceria internacional que tanto contribui para o avanço do setor solar brasileiro. Agora, então, vamos dar início ao primeiro painel desta tarde aqui no Palco Azul. O painel de hoje trata de um tema central para o futuro da energia solar no Brasil: cortes de geração, caminhos para minimizar impactos. Para abrir os trabalhos, convido ao palco o moderador do painel, Christian Secchini, especialista técnico regulatório da Absolar. Por favor, uma salva de palmas. O Christian possui 17 anos de experiência na comercialização de energia, é engenheiro elétrico da MBA em Energia pela USP, MBA em Finanças pela IBMEC e atualmente cursa especialização na primeira turma de Hidrogênio Verde da UFBA. Agora vamos receber os nossos debatedores. Convido ao palco, e espero uma salva de palmas de todos, Rafael Rezende Macedo, Country Manager da CGN Brasil Energia, por favor. O Rafael é engenheiro de controle e automação pela Universidade Federal de Itajubá, com especialização em sistemas de potência e MBAs pela FGV e pela Peking University na China. Com 15 anos de experiência no setor elétrico brasileiro, atuou em grandes multinacionais chinesas e hoje é Country Manager da CGN Brasil Energia, onde lidera a gestão de OEM de um portfólio de 1,6 GW em usinas solares e eólicas. Também é um importante defensor das causas de transição energética e da integração cultural Brasil-China. Convido agora Tiago Ferreira, sócio da Alvarez e Marçal. Tiago é engenheiro eletricista com graduação e mestrado pela Unifei e especialização em mercados de energia pela London Business School, com mais de 20 anos de atuação em regulação e comercialização. Já passou pelo regulador, associações setoriais, empresas de geração e comercializadoras independentes. Foi sênior da Advisor do Boston Consulting Group e atualmente é sócio da Alvarez Marçal na área de energia e inteligência artificial. Próximos aplausos vai para Rafael Gomes, sócio-regi da área de energia do Lefosse Advogados. Com 25 anos de experiências em assuntos regulatórios, transacionais e contenciosos do setor elétrico, abrangendo geração, transmissão, distribuição, comercialização, autoprodução e MEAs.
Iniciou sua carreira no grupo Endesa, atuou como gerente jurídico regulatório na CCEE e hoje integra a Comissão de Energia da OAB de São Paulo e é diretor do IBDE, além de ser sócio e rege da área de energia do Lefosse Advogados. É formado pela UFRJ, com MBA e especializações pela FGV do Rio de Janeiro e certificação pelo IBGC. Obrigada a todos pela presença. Passo agora a palavra ao nosso moderador Christian Secchini, que irá conduzir este painel. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao painel de cortes de geração, como minimizar os impactos. Um pouquinho de como a gente vai fazer aqui o painel, eu vou fazer uma apresentação breve sobre o tema, depois a gente começa a nossa rodada de discussões, mas para o final a gente pega perguntas da audiência e fechamos o painel. Bom, começando aqui, qual que é o cenário que a gente encontra, né? A gente tem um cenário com um novo marco legal, que a MP 1304 trouxe diversas modificações. A Lei 15.269, ela acabou sendo sancionada pelo presidente, ainda está em período de vetos, né, de avaliação dos vetos, na verdade. E dentro dela a gente tem alguns pontos que tratam do corte de geração. Nem todos eles são favoráveis aqui para o setor do que a gente estava esperando, do que as empresas estavam esperando. Então, aqui no painel, a gente juntou o pessoal das empresas, de consultoria e especializados jurídicos para que deem aqui formas que a gente possa conduzir isso de uma forma que minimize esses impactos. Bom, alguns dos problemas que a gente já vinha sofrendo no setor. A gente tem pedidos das empresas já para standstill em termos dos financiamentos, né, onde não há uma orientação pública, vamos dizer assim, geral, para tratar os contratos de uma única forma, ou seja, cada empresa tem que negociar com o seu financiador uma forma de alterar o seu contrato, de conseguir uma pausa nos pagamentos, né? O BNDES acabou não dando uma opção geral para todo mundo, então é caso a caso. A gente tem previsto um leilão de reserva de capacidade, tanto das partes térmicas e hidráulicas, que podem agravar ainda mais, né, por serem térmicas inflexíveis. Então, podem agravar ainda mais o problema dos cortes. E, por outro lado, a gente tem também a discussão de um leilão de reserva de capacidade de armazenamento, que pode vir a melhorar aqui os problemas que a gente vem tendo. Aliado a isso, a gente já tem a previsão do ANS de que haverá um aumento dos cortes por razão energética, ou seja, aqueles cortes que não poderão ser ressarcidos, né, com a legislação atual, não poderão ser ressarcidos, agravando ainda mais o problema, né, do caixa das empresas e do risco dos negócios. Outros problemas que a gente tem, apesar do leilão de reserva de capacidade de armazenamento estar previsto, a gente ainda tem uma certa nebulosidade aí quanto aos impostos nos sistemas de armazenamento, né? Como a gente sabe, praticamente 70%, 80% do valor das baterias são da parte de impostos, né? Então, qual a política pública que pode ser desenvolvida de forma a desenvolver esse setor mais rápido? A gente tem ainda a parte de tributação que inviabiliza. E aí a gente quer trazer aqui justamente para a discussão dos painéis quais são as possíveis soluções que podem impactar, né, mitigar o impacto desses cortes. Então aqui agora a gente começa o nosso painel pegando as visões de cada um que eu comentei agora há pouco com vocês. Então, Rafael Macedo, que a gente tem dois Rafaéis aqui, a gente sabe que o corteio, né, olhando tudo que a gente viu aí, a gente sabe que os cortes eles vieram para ficar. Para que eles possam ser sanados, a gente depende de infraestrutura, de linhas de transmissão ou outras tecnologias que vão demorar pelo menos 3, 4 anos aí para serem implementadas. E a gente ainda não tem a visão da parte de reserva de capacidade de armazenamento que pode mitigar isso daqui. Como que você vê a expansão, né, da geração centralizada nesse cenário, né?
como é que você vê a expansão e esses problemas do corte, né? A gente tem cenário para expansão? Bom, eu acho que primeiro para a gente entender como é que vai evoluir essa questão do curtailment, em primeiro entender como é que foi a dinâmica que nos trouxe até aqui, né? Durante décadas o Brasil ele manteve uma relação entre capacidade instalada e a demanda em torno de 1,5, que é hoje o que a maioria dos países em situação similar ao Brasil mantém. E esse equilíbrio era feito basicamente ali por uma demanda muito previsível, né, investimentos, grandes blocos de investimentos em hidroelétricas, que demoravam ali 7 a 10 anos, né, e nesse meio tempo você tinha tempo suficiente para fazer as linhas de transmissão. Então, os projetos saíam muito alinhados. Isso foi Itaipu, foi Tucuruí, foi Belo Monte, mas nos últimos 10 anos esse equilíbrio ele teve uma alteração muito grande, né? Então, com as tecnologias renováveis, o custo caiu da ordem de 1/3 a 1/5 do custo do megawatt do que era gasto numa usina hidráulica. E aí também tem a questão do tempo, né? Baixou para 2 a 3 anos. Então, isso fez com que tivesse um boom muito grande, né? Então, esse custo reduzido fez com que inúmeros outros investidores pudessem agora ter a capacidade de investir. Isso fez com que a gente saísse ali nos últimos 10 anos, de 2014, de uma ordem de 126 GB para mais de 210 agora esse ano. Então, praticamente a gente dobrou a capacidade nos últimos 10 anos, né? Fazendo com que a nossa relação ali, carga e a nossa relação capacidade instalada e carga passasse a 2,5, 2,5. Então, assim, esse desequilíbrio, para a gente entender como é que ele vai funcionar daqui para frente, a gente precisa entender basicamente 3 pilares, se eles vão ser balanceados, né? Uma, a atuação em cima da carga. Então, teve um desbalanço muito grande ali em relação à parte produtiva, né? A outra questão, em relação à produção, a gente tem também, nos próximos 10 anos, a gente vai... Você questionou, desculpa, a parte dos próximos 10 anos, né? Exato. Então, a gente vai ver como que a gente tem essa parte da expansão da demanda, a expansão de investimento em modernização, que acho que muitos países fizeram isso. A gente está falando muito em investir em novas linhas, mas diversos países investiram na modernização da rede. Então, existe ali os investimentos em FACTS, né? Flexible Asset Transmission Systems, que aumentam a performance das linhas. Então, diversos países já fizeram isso, a Alemanha. Então, em vez da gente fazer grandes investimentos, também ter um olhar para isso. E a última questão, que é o terceiro pilar, que é a flexibilização da curva. Então, é muito menos, em vez da gente seguir de forma passiva a curva, como que a gente consegue atuar de forma ativa para a gente modelar a curva. Então, acho que esses 3 pilares vão dizer a velocidade com que a gente consegue avançar aí em relação à mitigação do curtailment. Obrigado. Rafael, Thiago, querem complementar a resposta? Não, acho que é isso mesmo, né? Acho que o Rafael colocou bem. O último ponto que ele colocou da flexibilidade, né? Conecta com baterias, enfim, que a gente vai explorar aqui também. Mais uma curiosidade, né? A gente está fazendo um trabalho para o ONS, né? De criação de uma área de desenvolvimento de modelos de operação lá dentro do ONS. E um dos temas que a gente fez um benchmark internacional foi exatamente modelos para poder estimar a necessidade de flexibilidade do sistema, né? Então foi interessante observar como é que Europa, Estados Unidos, Austrália estão investindo pesadamente hoje em tentar estimar o melhor forma possível a flexibilidade necessária do sistema exatamente para acomodar a curva aí, como o Rafael colocou, né? Então acho que é um tema super relevante também para a gente. Pegando esse ponto, uma resposta. Não, acho que só pegando o gancho aqui da questão da atacar a curva, eu acho que vem a questão de a gente falar da agenda regulatória da ANEEL, né? Porque a gente está falando aqui, basicamente, a gente regular bem mecanismos de resposta de demanda, e com a 15269, que já traz 11, se a gente for quebrar os itens, 13 grandes itens para a ANEEL regular. Ainda teve ontem mais um decreto tratando de conexão, e a gente tem agora já a agenda regulatória da ANEEL. Então, assim, quanto a gente vai conseguir ter uma velocidade, uma eficiência do regulador para trazer mecanismos importantes que não são só de investimento, é questão também de regulação, para dar os mecanismos adequados para a gente conseguir atacar a famosa curva do pato. Não adianta só a gente ficar rezando para poder ela melhorar, não adianta só pensar em conexão, porque são investimentos de longuíssima planejamento e também implementação.
Pegando um ponto que você comentou, Thiago, vocês que acabam prestando consultoria para outros países, quais modelos, né, de sistema de viabilização para sistemas de armazenamento estão sendo utilizados nesses mercados um pouco mais maduros que o nosso, ou seja, que já têm utilizado sistemas de armazenamento há mais tempo, né? Legal. Quando a gente olha para outros países, assim, a gente vê principalmente mercados que tiveram uma penetração solar anterior à nossa, né, e hoje já estão na frente nas baterias, né? Então a gente pega a Austrália, pega a própria Califórnia, o mercado do ERCOT, que apesar de ter bastante eólica também, é um mercado que, né, andou muito rápido em termos de bateria, né? A gente vê algumas coisas, alguns elementos importantes lá, né? Primeiro, esse ponto do Rafael é regulação, né? Então a questão do empilhamento de receitas é um componente fundamental para poder viabilizar a bateria nesses mercados, né? E mais uma vez, eu acho, fazendo coro aqui ao Rafa, né? Você tem a ANEEL, né? Botou isso em consulta pública, né? Chegou a pautar a resolução para ser publicada, mas infelizmente ainda não foi, né? A gente sabe que tem alguns pontos ainda para discussão, mas enfim, é um tema importante, né? Então, com certeza, o empilhamento da receita é algo que a gente vê lá fora, né? E uma coisa que a gente vê lá fora também é isso gradativamente vai mudando de serviços ancilares, né? Então, o modelo de negócio ele começa com serviços ancilares e vai passando para o spread de preço, né? Então, hoje você olha esses mercados maduros, a maioria, hoje a grande parte da receita que a bateria faz é com a arbitragem de preço, né? E aí, de novo, a gente volta para o tema regulatório aqui, que eu acho que é sempre uma constante, né? No Brasil, a gente tem essa peculiaridade que a gente tem um piso do PLD e um teto, vamos dizer assim, né? Então, isso limita muito a excursão do preço e a capacidade da bateria de extrair receita dentro do sistema, né? Então, de novo, fazendo um coro aqui, Rafael, mais um tema que a gente precisa discutir, precisa debater, né? Enfim, a gente precisa dar o estímulo, o sinal econômico para as baterias poderem entrar no sistema e, com certeza, isso passa pela parte regulatória, né? Então, acho que se eu pudesse destacar 2 pontos aí da experiência internacional, seriam esses, tá? E vale lembrar que a gente está num momento de discussão das diretrizes do leilão, né? E pelo que você comentou, a gente está na contramão dos outros países, que a gente está colocando só uma receita, né? Uma receita fixa, sem poder ter arbitrariedade, né? Do investidor carregar e descarregar na hora que quer, ou seja, não vamos ter esse empilhamento de receita e vamos ter também foi comentada a parte do contrato de 10 anos, que ele não seria tão benéfico quanto um contrato de 15 anos, né, que poderia melhorar a amortização, né, do investimento e trazer mais benefícios ao consumidor, né? Então, talvez esse seja um dos pontos que a gente vai ter agora no começo do ano para tratar e tentar alterar esse cenário, né? Com certeza, né? E aí, para não ser injusto também com a ANEEL, né, eu acho que o outro lado é que eles pelo menos estão dando uma sinalização para a bateria colocada, né, que é aquela junta à geração, e tentando viabilizar esse modelo de negócio, que aí, vamos dizer assim, as características Tupiniquim contam a nosso favor, né, que o fato de ter um PLD mínimo, né, não permite que o preço fique negativo. Então, em outros países, o curtailment não é né, conectando aqui com o nosso painel, não é um tema tão relevante quanto ele é no Brasil, assim, né, ele não machuca tanto o gerador. Então, isso faz com que você tenha mais viabilidade de pôr bateria junto à geração, né? E a gente também, e eu acho que, né, agora esse modelo de negócio vai começar a se desenrolar um pouco mais. É óbvio que ainda depende do empilhamento de receita, de outras coisas, mas enfim, já teve alguns passinhos na direção de pelo menos viabilizar essa bateria junto ao gerador, enquanto não vem o leilão, enquanto a gente não tem regras mais, né, assim, que fomentam mais a bateria, né? Quer comentar alguma coisa? Do ponto de vista do gerador, acho que eu corroboro com esse questionamento, porque acho que falta muito a previsibilidade, né? A nossa empresa, por exemplo, tem buscado muito viabilizar projetos, mas a segurança jurídica, primeiro, e a viabilidade econômica é o princípio, né? E eu ainda vejo que, até pegando uma experiência do que eu tenho visto na China, né? A China, ela tem uma característica um pouco diferente. Aqui no Brasil, a gente tem os órgãos muito fragmentados. Então, você tem a ANEEL, você tem a CCE, você tem o ONS, e nenhum deles tem uma prerrogativa geral sobre o processo. Então, para que você faça, por exemplo, um processo regulatório desse sair, o nível de discussão, de maturação é muito longo, né? A China já tem uma dificuldade, mas já tem uma diferença muito grande, porque uma vez definido, todas as agências se juntam para focar em fazer acontecer aquilo que foi definido como matriz.
Isso facilita muito. Então, aqui a gente tem pensado muito na bateria apenas como reserva de energia, mas, como foi comentado pelo Thiago, isso já está muito mais maduro no mercado. A própria China, quando a gente fala em serviços ancilares, ela inovou dentro de serviços ancilares, remunerando por diferentes tipos de serviço. Então, por exemplo, uma bateria que ela é remunerada muitas vezes por evento. Uma resposta em frequência, que ela consegue evitar um afundamento de frequência, ela é remunerada. Um evento, por exemplo, de suavização de curva, ela é remunerada. Então, existe um leque muito grande para a gente explorar. E assim como foi, por exemplo, com a solar e eólica, que a gente teve subsídios do governo, eu acredito que nesse momento, para balancear o custo, é uma maneira da gente pensar, né? Olhar um pouco para fora da caixinha, só olhar como reserva de energia, mas também como um serviço que pode prestar à rede, né? E isso eu vejo como algo importante, porque você vê a rede elétrica do Brasil, ela ainda é muito cheia de elementos passivos, né? Então, o Brasil tem hoje 190 mil quilômetros de linhas de transmissão, mas quando você compara com países mais desenvolvidos, a quantidade de dispositivos de controle de tensão, né, os compensadores estáticos, etc., que melhoram a resposta e a dinâmica do sistema é muito maior, né? Então, o Brasil ainda utiliza muito filtros passivos, reatores, capacitores passivos. Então, a nossa capacidade de controle ainda tem muito a crescer. Então, eu acho que olhar por esses aspectos aí é muito importante. Excelente. Rafa, vamos passar um pouquinho para o regulatório? A gente teve aqui a lei, como você comentou, a 15269. O que ela trouxe de inovação? Ela vai resolver os problemas dos cortes e dos ressarcimentos? Acho que depois do almoço todo mundo queria uma notícia positiva, né? Que a gente teve uma lei de conversão, já conversamos 1 ano e meio, teve mais 120 dias de discussão e que a gente realmente veio a lei e resolveu os problemas. Infelizmente não é essa notícia. Eu acho que logo no dia que saiu a lei de conversão, pelo menos 2 dias, foi quase... Eu acho que o nosso escritório se transformou quase num sofá de terapeuta, porque assim, eu queria de cliente ligando, chorando, reclamando, por que vetaram o artigo 1A? Depois, acho que o próprio mercado começou a sentar, respirar um pouco e entender. A gente conseguiu resolver o problema? Não. Isso é um atestado realmente de incapacidade do que o Rafael trouxe, de fragmentação institucional? Com certeza. A 15269 mostra o quanto o Brasil traz insegurança jurídica por ter não só uma fragmentação jurídica, regulatória, mas uma fragmentação institucional. Ou seja, o Ministério olhando para um lado, o Legislativo olhando para o outro, são as associações não se unificando e olhando o problema maior e tentando achar um consenso. Acabou que a gente teve quase que uma lei de conversão esquizofrênica. Porque se a gente for olhar o artigo 1A e 1B que foram inseridos na 10848, os dois tratavam sobre a mesma coisa de maneiras distintas. É óbvio que ia ter que ter um dos artigos ia ter que ser vetados. Infelizmente, foi vetado o artigo que era mais favorável para o gerador. E criou-se um problema. Então, por um lado, a gente tem agora pelo menos uma solução para o passado, ou seja, você tem uma visualização de que o Estado brasileiro reconhece que há o problema e que a gente deve ter um ressarcimento de setembro de 2023 em diante, em relação pelo menos à restrição elétrica e a confiabilidade, desde que não tenha restrição no parecer de acesso, esteja operando de acordo com a confiabilidade do sistema. Ok. Mas tem uma série de questões nebulosas que você não tem resposta. Então, por exemplo, a gente tem hoje uma série de clientes nossos que estão com ações judiciais, a gente tem hoje a única liminar vigente que está no TRF1 de Brasília é nossa, e os nossos clientes eles questionam o seguinte: como é que eu vou hoje falar para o meu acionista que eu vou desistir da minha ação judicial se na lei não tem um prazo dizendo quando é que o INSS vai calcular, quando é que a CCE vai efetuar o reembolso e quais são as reais condições, quais são os dados que vão ser reembolsados? Qual é o executivo que vai poder, com um dever de fidúcia, chegar para o seu acionista e falar assim, não, vamos tranquilo, vamos assinar aqui um termo, vamos desistir das ações judiciais, e aí tem uma questão jurídica aqui que é importante. A desistência da ação é diferente da renúncia. O que a lei fala é em renunciar ao direito, ou seja, se eventualmente você assinar o termo, você não pode questionar mais nada. Ou seja, se o INSS, por acaso, continuar com a interpretação dele, por exemplo, para a gente ter uma noção aqui do quão complexa a situação. Hoje o INSS considera que se uma usina de transmissão, se um concessionário de transmissão, ele atrasa a implantação da transmissão dele, o gerador não é ressarcido.
Mas se essa linha de transmissão ela entra, atrasada ou não, no dia seguinte ela dá defeito, ela cai, aí o gerador é ressarcido. Qual é a lógica dessa? Nenhuma. Inclusive, não é opinião só minha, a gente conseguiu a decisão que a gente tem vigente no TRF1 de Brasília, os desembargadores escreveram que não há lógica econômica, jurídica ou de razoabilidade no que tem sido decidido pelo INS. Então, não é opinião somente do advogado que defende a causa. Não há justificativa. Por que que o gerador, se a gente vai entender que o gerador é responsável pela transmissão, ok, é uma interpretação, a gente pode achar boa ou ruim. Agora, dizer que o gerador ele é responsável quando a linha atrasa, mas quando a linha cai eu não sou, isso não tem lógica. É esse tipo de questão que a gente não tem respondida. Então, qual é a segurança hoje que o gerador tem para poder efetuar a desistência da ação, pegar seu ressarcimento do passado e ter agora uma vida tranquila daqui para frente? Não tem. Então, a falta de segurança, a fragmentação das entidades e a falta de direcionamento, é isso que eu falo. A gente teve uma boa sinalização de que, pelo menos, o Estado brasileiro reconhece que há um problema e que, pelo menos, ao dizer que há um ressarcimento, inclusive pretérito, obviamente que ninguém mais discute que o payment é um problema, inclusive retroativo. Agora, a não trazer prazos, a não trazer critérios, ao ter que esperar a regulação para a gente saber como o ONS vai decidir, provavelmente, infelizmente, a questão da judicialização eu entendo que não vai ser resolvida agora. Muitos agentes vão olhar qual o seu problema específico, o quanto ele pode estar sob as intempéries da interpretação da ANEEL e do ONS, para esperar para ver, para depois, eventualmente, desistir. Então, acho que a gente vai ter aqui um caminho ainda a ser tratado, fora que, eu sempre falo, né, tudo no setor elétrico aqui não é o diabo que mora nos detalhes, é o inferno inteiro. Então, ainda tem mais uma questão. Muita gente bateu palmas e falou assim, acabou a história das medidas provisórias no Brasil. Foi a 1300, não foi convertida, foi só a questão da tarefa social, foi a 1304, agora se converteu em lei. Calma, não terminou. Ainda temos 30 dias para um Congresso analisar os vetos. Então, pode ser que no dia 3 de fevereiro, que é o prazo máximo para o Congresso analisar, a gente tenha ainda novidades. Então, pode ser que, por exemplo, o artigo 1A volte. Pode ser nessa disputa que a gente está vendo entre legislativo e poder executivo, pode ser que alguns vetos caiam, pode ser que tenha uma queda generalizada, como já foi, inclusive, já aventado, até para uma sinalização ali política. Então, pode ser que a gente tenha não um último capítulo, mas um penúltimo capítulo dessa história. No dia 3, a gente esteja sentado aqui discutindo não a interpretação do 1B, mas sim a interpretação do 1A novamente, como ele convive com o 1B. Então, a questão, acho que está longe de ser resolvida. Acho que tem um ponto positivo, sim, que a gente não pode negar, que teve essa analisação do reconhecimento do problema, mas, infelizmente, judicialização a gente ainda vai escutar durante um tempinho em relação a esse tema. Pegando esse ponto que você comentou, do jeito que está hoje, a gente vai ter ressarcimento? Ressarcimento a gente vai, Christian. Eu vou te dar alguns exemplos aqui sem dizer nomes, óbvio, de clientes nossos que já estão, inclusive, procurando o regulador e o Ministério para apresentar, porque uma questão importante a lei fala que você tem que se assinar um termo de renúncia. Se a gente for olhar historicamente, seja no GSF, na questão da PUD estabilizada, todas as vezes que a lei trouxe uma solução de renunciar a um direito de ação para conseguir ter um acordo com o poder público, sempre a ANEEL ou o Ministério dão um termo padrão para você assinar. A gente não tem esse termo ainda. A gente já teve ali algumas conversas de bastidores com o Ministério falando assim, a gente tem aqui alguma coisa na cabeça, só que a gente não tem ainda publicado um termo para assinar, mas a gente já tem clientes nossos já bastante ansiosos para assinar. Então, por exemplo, a gente tem clientes nossos que não... O corte deles não é tão alto, o corte deles não chega nos 50%, 70% de alguns. O problema dele era mais em relação realmente à restrição elétrica, para ele é muito claro. Ele não tem um parecer de acesso com restrição, coisa que hoje é raro, né? Mas é esse cara, então assim, falou... Então, aquele parágrafo 11 do artigo 1º, que fala que quem tem parecer de acesso com restrição também não vai ser ressarcido por confiabilidade, ele não está preocupado em relação a isso. Esse cara, ele falou assim, eu estou bem ansioso para ter esse termo, a renunciar logo à minha ação e fazer meu ressarcimento, porque meu problema de caixa é gravíssimo, eu preciso ter esse ressarcimento. Então, acho que em alguns casos a gente vai ter ressarcimento sim. Outros, pela falta de segurança em relação aos termos do ressarcimento e por ter um parecer de acesso com restrição, talvez ele espere mais um pouco. Uma dúvida que está pairando sobre vários agentes. Eu tenho um parecer de acesso com restrição, só que, eventualmente, as restrições têm acontecido, têm sido na nona derivada, ou seja, não tem nada a ver com onde eu estou conectado. Eu vou ter direito ou não ao ressarcimento? Eu entendo que sim, porque eu acho que o espírito da lei foi dizer o seguinte, olha, se você pegou um parecer de acesso, onde naquele ponto de conexão você sabia que tinha um problema, é óbvio que você está assumindo um certo risco. Então, acho que a intenção da lei foi essa.
Agora, se não foi naquele ponto, foi em algum local da rede que eu não tinha como precificar, colocar no modelo de negócio, como é que eu vou viabilizar isso? Porque aí fica incalculável, aí fica o risco integral do investidor, não tem muita lógica. Mas e se na regulação vier dessa forma? Então, assim, eu acho que são casos e casos. Eu acho que para alguns agentes, a gente já tem alguns clientes nesse sentido, eles estão bastante até ansiosos para ter esse termo, renunciar e já resolver o problema deles. Ótimo. Querem comentar alguma coisa, Thiago? Então vamos voltar para a visão da empresa. A gente teve, né, a expansão em outros países onde a geração foi maior do que a transmissão. O que vocês, atuando em outros mercados, podem trazer para a gente de aprendizado que possa ser utilizado aqui? E se vocês, na operação de vocês diária ali, também, o que vocês fazem para melhorar, tentar mitigar isso? Vocês têm alguma ação operacional que vocês possam fazer para tentar também mitigar esses cortes? Sim, eu acho que a questão do curtailment, ele não tem uma bala de prata, né? Porque acho que cada país ele tem uma diferença ali da tua malha. Você falou do ERCOT, né, da rede dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país com dimensão continental igual ao Brasil, mas o Brasil tem, por exemplo, uma rede nacional. Sim, os Estados Unidos já são redes distintas, né? Então, não tem como colocar uma solução única, né? Mas a gente pode aproveitar o que outros países que já iniciaram essa jornada, né, no mercado de renováveis mais cedo, o que eles fizeram, o que a gente pode aproveitar até aqui. Então, tem inúmeros casos aí no Brasil, no mundo de sucesso. Então, você pega o próprio Estados Unidos, vamos pegar o caso do Texas, que eles têm lá em torno de 36% de renováveis. Eles investiram pesado em baterias e nessa questão da flexibilização. Então, é algo que se discute no Brasil também, aquela questão da flexibilização de contratos horários, né? Então, são maneiras de você empurrar a carga, né? Trabalhar na carga de forma ativa, né? Então, na curva de carga, né? Então, esse é o exemplo dos Estados Unidos. Você tem o exemplo da Alemanha, que investiu pesado na recapacitação de linhas. Então, de novo, a gente fala muito aqui em investimentos, né? HVDC, linhas de transmissão que demoram anos, não que não tenha que pensar nisso, né? Mas a gente também está desperdiçando um potencial que outros países já usaram. Então, toda a infraestrutura, por exemplo, da Alemanha, diversas linhas, eles fizeram a recapacitação dessas linhas. Investimento pesado na questão dos facts, né, que eu comentei. Você pega o caso da China, que é um caso à parte, que ela meio que aplicou várias dessas ações juntos, mas acho que o grande principal ali da China foi a mudança de carga direcionada pelo Estado. Então, em 2014 a 2017, a China enfrentou 30% a 40% de curtailment. Foi o maior curtailment aí conhecido no mundo. E eles fizeram, em um espaço de pouco tempo, uma movimentação de carga imensa. Então, você pega lá todas as províncias do norte, Gansu, Mongólia Interior, etc., o norte da China é como se fosse o nosso nordeste, né? Então, vamos pegar ali no passado, em 2010, a indústria de polissilício, que é uma indústria eletrointensiva pesada, quase que inteira era na costa, né, na costa leste chinesa, e em pouco tempo eles migraram tudo para o norte. Então, hoje, 75% da indústria de polissilício é no norte. Recentemente, o país aprovou grandes clusters, 10 clusters nacionais de data center. Então, isso fez com que, de 2017 para cá, o curtailment caísse de 30% a 40% para menos de 5%. Então, esse é um exemplo de sucesso que é o que a gente está discutindo muito aqui no Brasil, né? É uma das vertentes. Eu acho que o sistema brasileiro ele se assimila muito com a China, tanto características geográficas, mas também de um sistema nacional. Né? Então, esse é um exemplo de sucesso que a gente está brigando aqui por implementar data centers, mover indústrias de hidrogênio, etc. E a gente viu que já deu sucesso. Acho que a grande diferença aqui começa também naquela questão que a gente conversou da dificuldade pela fragmentação de ter uma velocidade para aplicar isso, né? O que a gente já viu que teve sucesso lá. Então, a gente tem também características na Austrália, que foi comentado, a Austrália ela fez uma análise que a gente chama de análise granular, né? Então, eles fizeram uma análise nó a nó para identificar gargalos e fizeram atuações pontuais. Então, não é só aquela vertente de
fazer grandes investimentos em linhas de transmissão, mas também otimizar. Eu acho que a gente discute muito pouco isso no Brasil, a parte de extrair mais do que a gente já tem. E isso é uma maneira da gente tentar acelerar um pouco do lado da demanda, né, para equilibrar um pouco, porque como eu falei, nos últimos 10 anos teve um desequilíbrio brutal. Eu acho que o próprio setor elétrico brasileiro sempre esteve acostumado com essa previsibilidade, né, de trabalhar com construção de usinas, né, que levam 10 anos, etc. E do nada, o setor privado começou a investir pesado, né, e essa velocidade era inimaginável, né? Então, usinas hidrelétricas demoravam 7, 10 anos, agora é 2, 3. Então, esse boom muito grande pegou, acho que todo mundo despreparado. Então, eu acho que é o momento da gente utilizar desse recurso também, entendeu? Então, são exemplos aí que a gente vê de como diversos países atuaram e que o Brasil pode aproveitar um pouquinho de cada um, porque não é uma solução única, é um leque de ações que você faz que você vai otimizar a questão do curtailment. O Thiago, para complementar? Não, só queria fazer um comentário que eu achei interessante os exemplos do Rafael, que a gente vê que, né, você pega um exemplo super market-driven, assim como Texas, né, e funcionou. Você pega um modelo super, né, orientado pelo Estado, como a China, também funcionou, né? O importante é fazer bem feito, na verdade, né? Independente da ideologia, analisar os problemas, assim, né, pelas causas raiz e, de fato, desenhar soluções que vão endereçar aquilo. Enfim, achei interessante ser agnóstico à ideologia e os teus exemplos, né? Seja lá qual for, se fizer bem feito, dá para fazer funcionar, né? Legal. Só para complementar, acho que a grande questão aqui é a velocidade, o mecanismo que você usa para dar velocidade. Então, isso não é ideológico, né? Porque os Estados Unidos eles investiram de forma pesada e de forma rápida. Então, acho que a nossa característica de fragmentação que ela é o problema, não é a questão ideológica. Então, você tem diversas maneiras de fazer esses exemplos que a gente comentou acontecer. Então, acho que é dar tração a isso, né? E só botar uma pimenta em relação a isso, fragmentação não é só na demora e na burocracia, é o Estado indo contra o que o Estado diz. A gente não pode esquecer que a gente tem vezes em relação à regulação que vem o TCU discorda da ANEEL. Hoje a gente tem um processo, um leilão promovido pelo Ministério, ou seja, com todo direcionamento, planejamento, o Ministério Público vai lá e para o licenciamento ambiental e vai contra a própria técnica. Então, assim, isso para o investidor, a gente tem clientes também chineses, é muito fora da caixa para eles. Fala assim, peraí, mas o Ministério Público é quem? É privado? Não, o Ministério Público é ligado ao Estado. Ah, tá. Mas quem foi que promoveu o leilão? Foi o Estado. E a lei é de quem? É do Estado. É o Estado brigando com o Estado? Assim, o cara que vem de um país que você tem segurança jurídica, você tem direcionamento, onde as coisas são planejadas e só são executadas, só são passadas para investimento. Após o governo estar alinhado, assim, isso aqui parece uma esquizofrenia total. Então, assim, é esse ponto que a gente fala, esse é o custo Brasil. É quando você tem a fragmentação institucional, não só na burocracia do quanto demora, mas quando o Estado vai contra o Estado e faz as coisas não acontecerem. Só um complemento, eu acho que a gente acaba perdendo também uma oportunidade de olhar para o curtailment não só como problema, mas como uma oportunidade. Porque, como eu comentei, né, hoje a relação ali, capacidade instalada carga, é entre 2 e 2,5, que é superior à maioria dos grandes países. E quando a gente fala em investimento em data center e etc., muitos países vão ter que pensar no investimento do data center, do regulatório, e investir na tua capacidade de produzir para aquilo. O que o Brasil hoje já tem pronto. Então você tem um excedente, você tem uma relação maior do que a maioria dos países. Então, se a gente começar a olhar para o curtailment como oportunidade, né, das nossas instituições canalizarem esforços para somar a iniciativa privada e etc., e fazer acontecer, a gente consegue ver isso como uma vantagem competitiva. Porque a gente não vai ter que investir de imediato na capacidade de geração. Isso está pronto. Então, eu queria também quebrar esse paradigma de não só olhar como problema, né, mas como oportunidade que a gente poderia aproveitar melhor. E fazendo por o Rafael, nossos colegas lá dos Estados Unidos, hoje a maioria dos projetos que eles estão trabalhando de data center são com geração e com bateria junto, porque não tem energia, não tem rede, né? Então lá, daqui a 5 anos a gente vai conectar esse data center. Por enquanto ele vai operar isolado da rede e tal, até a rede poder chegar, tal. Então, assim, é realmente uma problemática que talvez com a sobra de energia que a gente tem aqui, a gente não
né, pelo menos esse problema a gente não vai ter e usa como uma oportunidade para fomentar esse tipo de carga no sistema, né? Concordo total. Eu acho que tem uma outra coisa interessante também nesse comentário que o Thiago fez, que aí também envolve a maneira fragmentada ou a maneira como a gente conduz o setor elétrico, né? Vou dar o exemplo da China, porque a empresa que eu trabalho e trabalho com chineses há 15 anos. Então acompanho muito de perto o mercado. Eles também tiveram essa discrepância 2014 a 2017, só que eles aprenderam com isso. Então, quando você vê hoje, né, o equivalente ao leilão deles, não é um projeto isolado. Então, o leilão ele é feito em grupos. Então, toda vez que você faz um leilão, né, você sai junto com a linha de transmissão, com a usina e com o sistema de armazenamento. Então, é feito junto. Então, a gente olha aqui a nossa realidade, eu falo na fragmentação, mas não é só nas instituições, mas é também nos projetos. Os projetos são fragmentados, né? Então, essa é uma característica que eles aprenderam e que eu tenho visto que é bastante interessante. Não só isso, porque como eu falei, assim, a nossa rede ela é bastante passiva ainda, né, em termos de sistemas de controle. Aqui no projeto de Lagoinha, que inclusive você ajudou, ele foi o primeiro projeto no Brasil, numa usina centralizada, que implementou o SVG, né, que é um sistema de controle dinâmico. Foi a primeira no Brasil. E quando a gente olha o custo-benefício, a gente viu muito mais vantagem. E a gente ficou pensando, poxa, por que isso não é uma instituição a nível de país? Porque você tem uma série de benefícios, você tem controle dinâmico, você tem controle de harmônica, estabilização de rede. Quando você fala dos elementos passivos, ele controla determinado nível de frequência, determinada capacidade, mas isso também vem na China de forma automática. Então, hoje, todos os projetos renováveis, você tem que instalar os SVGs. Então, a gente tem tentado trazer isso. Lagoinha foi o primeiro protótipo, né, no Ceará, e nos nossos próximos projetos a gente está olhando muito com essa vertente, porque, óbvio, ela não vai ter uma capacidade, vamos dizer, a nível regional, mas pelo menos para os nossos ativos ela tem uma capacidade de estabilização muito melhor. Então, é uma outra experiência legal para compartilhar aqui. Muito bom. Tiago, continuando aqui no assunto, vocês têm tido muita procura, né, demanda para fazer estudos sobre os sistemas de armazenamento, seja para o leilão, seja de outra forma, como vocês comentaram, né, para obter via arbitrariedade, botar projetos em pé. Como é que vocês estão vendo isso? E o que você pode trazer dos outros mercados, como eles atuam para o brasileiro? Legal. Eu acho que, assim, o que a gente tem visto os clientes, né, uma busca por diferentes modelos de negócio, né, alguns mais maduros, outros menos, tem essa questão regulatória que a gente comentou, né. Eu acho que, né, o primeiro modelo mais óbvio é o do leilão, né, então, putz, a usina vai entrar, vai, né, ter um contrato basicamente de disponibilidade, né, toda a operação é feita pelo ONS, né, então acho que esse é um modelo. Tem o que eu comentei anteriormente da colocado, né, ou seja, geradores que têm o problema do curtailment aí, começando a fazer os estudos dadas as sinalizações mais recentes da ANEEL, para estar instalando junto aos parques geradores, né, e aí com aquela questão da redução do MUST, enfim, com alguns benefícios ali do uso do sistema que vão empilhar, vamos dizer assim, junto com o custo do curtailment para poder viabilizar. Tem tido também muita coisa que a gente chama do behind the meter, na verdade, né, ou seja, atrás do medidor. Eu acho que, né, o Brasil tem um mercado enorme de geradores diesel. Esse mercado ele cresceu muito com empresas que alugam os grupos geradores, né? Então existe uma oportunidade aí de você deslocar um gerador diesel colocando uma bateria nos consumidores que estão no A3, no A4 principalmente, né? Às vezes até no nível mais alto de tensão, né? Mas enfim, principalmente nesses dois. Geralmente o cara da tarifa verde, né? Que é aquela tarifa que tem lá R$1.500, R$2.000 por megawatt-hora no horário da ponta, e aí você está conseguindo colocar a bateria ali, substituindo um gerador diesel, né? Então esse também é um modelo que a gente tem visto bastante aí, tem feito estudos para os clientes, né? É um mercado mais pulverizado, ele tem, né, não tem tanta escala, vamos dizer assim, tem questões operacionais diferentes, né?
mas sim é um mercado que a gente tem visto, e agora, óbvio, que estão na mesa essas discussões de ter tarifa diferenciada na baixa tensão, né, de fazer sentido você colocar uma solar distribuída com a bateria, né, enfim, acho que a gente tem uma miríade de soluções, e por último, obviamente, o sujeito que não pode interromper, né, então tem a bateria que, enfim, ela tem uma lógica econômica distinta, que é a lógica ou de algum, né, problema com interrupções, ou algum problema até com variação da rede, né? Então a gente tem clientes industriais que o processo industrial é muito sensível, ele tem tido problema com, né, variações de tensão na rede. Isso não é coberto, digamos assim, essas variações não são cobertas pelas penalidades que existem hoje, ou seja, né, não existe uma obrigatoriedade de manter aquele nível de qualidade para ele. E a solução que ele começou a ver foi exatamente instalar uma bateria junto à carga para poder absorver essas variações de tensão na rede, com isso ter essa melhoria da qualidade, né? Então acho que esses são, né, os modelos. Quando a gente olha lá fora é mais ou menos isso que a gente vê também, né? Então não tem muito mistério, vamos dizer assim, né? As coisas vão se repetindo. A diferença é, como a gente falou, né? A questão regulatória, a maturidade dos modelos de negócio aqui no Brasil, né? O que a gente já consegue fazer e o que a gente ainda precisa um pouco de regulação para poder estar conseguindo viabilizar, obviamente, dos leilões, com alguns ajustes de regras que a gente torce, né? Questões de tributárias, como você colocou aí, estão no meio do caminho também, né? Enfim, então acho que é um pouco desse macro cenário aí que a gente tem visto nos clientes, tá? Pegando esse ponto também que vocês comentaram, a gente vai ter no ano que vem, dada essa, né, a lei, aí Rafa também, se você tiver experiência já de algum cliente seu também, a obrigatoriedade de você ter uma certa flexibilidade, né, para as novas usinas, para que elas não tenham que pagar o novo encargo de reserva, né, das baterias. Na visão de vocês, qual seria não sei se vocês têm uma noção, mas a gente ouviu falar em 10% de flexibilidade, 15%. Qual que seria um ótimo custo-benefício que a gente poderia considerar do tipo, se a gente conseguir que a ANEEL estabeleça 10%, por exemplo, só de flexibilidade, né, para as plantas novas, isso seria bom para o sistema e para o desenvolvimento, né, expansão dos projetos. E qual seria um cenário ruim, né, do tipo, não, se ela estabelecer, sei lá, 20% ou requisitos a mais ali de flexibilidade, coisa que vai deixar mais difícil os novos projetos. Vocês têm essa ideia? Bom, eu posso começar dizendo que eu acho que é muito difícil avaliar isso de forma geral, porque acho que cada projeto ele tem uma característica muito grande. Eu vou falar pelos nossos próprios projetos. Eu tenho projetos eólicos e solares, que são projetos que tiveram subsídios com megawatt-hora muito mais alto. Então é óbvio que esses projetos eles têm uma capacidade de suportar uma taxa de curtailment maior. Então, hoje, uma parte até significativa dos projetos em operação vem desse passado, né, com megawatt maior. Então, acho que a gente teria que olhar um pouco mais a partir de agora. Porque acho que o preço agora, né, depois que você não tem mais o subsídio, então os novos projetos todos estão pegando PLD, estão pegando Mercado Livre, e etc. E o preço do leilão também está muito similar. Então, acho que olhar agora a gente vai conseguir analisar isso, mas você ainda tem uma gama muito grande de projetos que a dinâmica é muito diferente. A outra questão também é o CAPEX. Né? O CAPEX de cada usina, e a gente tem inúmeras usinas eólicas e solares, é uma diferença muito grande do tipo de tecnologia, se você vai usar inversores centralizados, inversores string, etc. Então, dimensionar isso é muito ruim. Mas quando a gente olha hoje, né, o Brasil ali está em torno, pelo menos em média, ali 20% a 25%, né, de curtailment. E você já vê que a maioria das empresas estão numa situação muito delicada. Então, eu já consigo entender por ali que daqui não é confortável passar, né? E aí, cada empresa é uma dinâmica, né? Nesse momento, por exemplo, a gente vê, por exemplo, principalmente em empresas privadas, a questão do lucro é muito mais prioritário, por exemplo. Não que não seja para empresas estatais como a nossa, mas não é, vamos dizer assim, o primeiro objetivo. Então, como é que nós estamos olhando nesse momento? Nesse momento, a gente está pisando no freio e começando a olhar internamente.
Então, é mais como eu consigo extrair mais. Então, nesse cenário, a gente está começando a olhar para a parte de primarização. Uma parte significativa das nossas usinas hoje já são primarizadas, e a gente tem conseguido reduzir custos ali. E agora uma nova fase que a gente está buscando é a parte de verticalização de processo. Então, reparos de grandes componentes na questão de eólica, reparos de eletrônicos na questão de solar, tudo isso a gente está analisando de como internalizar. Então, acho que essa é a questão do momento. Agora, analisar de forma geral, eu vejo que o patamar que a gente está, várias empresas hoje estão em dificuldade financeira, você vê algumas que já entraram em concordata e etc. Então, eu acho que avançar muito daí vai ser muito prejudicial. E você observa também que, de forma geral, as empresas todas pisaram no freio. Todo mundo está esperando, e eu acho difícil as empresas investirem novamente até que tenha uma sinalização ou de redução ou de algum subsídio, algum suporte financeiro para as empresas. Do nosso lado, a gente fez um estudo no começo do ano, que a gente mostrava que, né, assim, na nossa visão, a gente precisa de 3 GB de bateria por ano no sistema nos próximos 10 anos para chegar ao curtailment no nível de 1 dígito, assim, de uma forma, mais sustentável, vamos dizer assim. Então, né, a gente vem falando esse número em vários fóruns. Depois a gente viu a Associação de Baterias também publicou um estudo recente da Aurora, que também é um número parecido, 2,5. Então, acho que, né, Brasília ainda não tem a visão real da necessidade que a gente tem de colocar bateria em volume rápido no sistema para chegar num nível saudável de curtailment. E aí, infelizmente, né, enfim, vários clientes, a gente vê o que o Rafael acabou de comentar, né? A gente tem feito projetos para ajudar os clientes a reduzir custo, assim, né? Então, no final é isso. Dado que a gente não está conseguindo performar na receita, vamos enxugar custo, vamos primarizar o IEM, vamos, né, ter iniciativas de melhorar a performance, assim. Então, né, enfim, infelizmente é um pouco triste se acabar vendo a indústria assim, né, se esforçando para ir no sentido de, ó, eu não tenho receita, então preciso fazer o dever de casa aqui de estar enxugando o custo para caramba para poder chegar numa rentabilidade pelo menos próxima daquilo que eu prometi para o acionista, né? Então, um pouco esse cenário que a gente tem visto também. Lá da parte do escritório, o que a gente tem visto é uma imprevisibilidade em relação a qual cenário. Acho que cada empresa vai ter um cenário diferente, é a mesma coisa. E supondo mais imediato para resolver receita, o que a gente tem visto muito é projeto de autoprodução behind the meter. A gente fez o primeiro projeto do Brasil de criptoativos em segundo semestre de 2023. De lá para cá, o primeiro projeto foi um aprendizado para o INS também, porque o INS não tinha muita percepção como é que ia funcionar isso, se ia ter 2 medidores antes do base, se ia ser um medidor só, se ia bater, se o consumidor está ligado à carga, se isso se caracterizaria como carga própria. Se caracteriza sim, porque o módulo 5 ele fala que o consumo interno é carga própria da usina ou a demanda interna do autoprodutor e produtor independente. Então, a gente tem uma configuração que a gente consegue fazer, e é isso que a gente tem visto em alguns casos. A gente tem clientes geradores que estão naquelas localidades mais críticas ali, Rio Grande do Norte, Piauí, sul da Bahia, agora norte de Minas, e que estão buscando, então, esses players de data center. Só que a gente tem uma questão também da fragmentação de novo, aí, desculpa ser repetitivo, acho que mais o ponto que o Rafael trouxe é super importante, porque muitos players de data center estão aguardando também para poder dar o go no projeto com a questão do Redata, que é outra medida provisória, que é a 1318, que só vai ter a lei de conversão no início de fevereiro, e também resolve muita questão de CAPEX, resolve mais ou menos a questão dos tributos estaduais, mas tem uma questão que para esse investimento ele chegar, você também precisa ter uma segurança jurídica. Mas eu acho que isso, talvez, para uma questão mais imediata, talvez resolva uma parte da receita. Isso também está sendo ótimo. Deixa eu aproveitar, Rafael, pergunta da plateia. O que a gente tem que torcer? Eu diria que acho que da parte que a gente tem que torcer para não cair de veto, acho que principalmente o parágrafo 8º do artigo 16b, que trata de autoprodução. Que, bem ou mal, isso tem muita coisa a ver com curtailment, que a gente está falando. Você resolver a demanda, você também resolve uma parte de curtailment. E esse parágrafo 8º do artigo 16b, ele é uma idiosincrasia da lei de conversão. Basicamente, ele reduz a autoprodução somente a novos arranjos de autoprodução, seja lá o que isso significa, porque é um termo totalmente definido. O que é um novo arranjo? É algo assinado? É projeto em operação? Ninguém sabe.
mas foi colocado lá na lei, e trazendo critério de adicionalidade de geração. Ou seja, no momento a gente tem agora uma sobreoferta de energia, vamos ter uma ótima ideia de criar agora um artigo na lei falando que você só pode fazer autoprodução construindo novas usinas de geração, ou seja, você aumenta a sobreoferta estrutural de energia. Então, se a gente tivesse aqui que levantar a plaquinha da torcida primeiro Congresso, fica quietinho, porque teve um veto bom que foi vetar esse parágrafo 8º. Um veto que seria talvez a maior torcida do setor hoje para que caia é o veto ao artigo 1A da Lei 10.848, que é justamente esse que trazia prazos mais claros e trazia um ressarcimento mais amplo para o gerador na autoprodução. Ah, Rafael, então isso resolve os problemas. Se acontecer isso, eu vou lá, renuncio a minha ação no dia seguinte, está tudo certo? Não, porque primeiro que o artigo 1A ele tem alguns prazos ali que não se conversam, ou seja, eu tenho que desistir da ação na mesma data que o INSS manda os dados, sem saber quais são os dados. Mas só de ter um escopo mais amplo já é alguma coisa, um conforto maior. Segundo, como o artigo 1B vai continuar vigente, porque a gente tem que lembrar que agora, nesse prazo do Congresso, o Congresso pode só derrubar um veto presidencial, mas ele não pode agora derrubar algum artigo que já está lá vigente. Então, o que ele vai fazer ele vai, uma palavra feia jurídica, ele vai repristinar, como se fosse ressuscitar o artigo 1A. Não sei se é só meu fone que deu problema, todos deram. O artigo 1A ele vai voltar, o artigo 1B sobrevive. Então, a gente vai ter aqui 2 artigos convivendo, e isso pode trazer judicialização também para saber qual é a regra que vai ser aplicada, porque são 2 artigos que tratam sobre a mesma questão. Mas, resumindo, Christian, eu torceria para a gente ter uma caída do veto do artigo 1A da 10.848 e rezaria, porque isso prejudica o mercado como um todo e aumenta o problema da sobreoferta estrutural de energia de maneira forçada e artificial, que é o parágrafo 8º do artigo 16b da 9.074. Ótimo. Eu vou aqui pegar a pergunta da audiência. Rafael, quais as práticas têm se mostrado mais eficazes para aumentar a previsibilidade operacional das grandes usinas solares em cenários dos cortes de geração? Bom, acho que a gente tem feito inúmeras ações, desde micro até macro ações, para lidar com a questão da previsibilidade e reduzir a questão do curtailment, né? A primeira delas é aquela análise granular que eu falei lá que a Austrália fez. Acho que foi a primeira questão que a gente fez. A gente fez uma análise detalhada de todos os nós, onde a gente tinha o maior curtailment. E a outra questão também é, com a nova resolução da ANEEL, a gente só é ressarcido por uma parte. E esse ressarcimento, ele tem algumas condições. Então, se, por exemplo, o ONS não recebe o dado dos equipamentos de campo, dados de radiação, dados de potência, isso não é computado. Então, quando a gente olha isso no histórico, né, se você não cuidar dos dados, você vai ter um problema muito grande de ressarcimento do pouco que a gente consegue ser ressarcido. Então, a gente instalou torres solarimétricas para melhorar toda a instrumentação. A gente tem uma equipe que diariamente faz o acompanhamento no sistema do ONS. Então, diariamente a gente observa se aquilo não foi computado, algum dado não foi. Hoje o ONS está abrindo em blocos de 3 meses, né, para que a gente possa computar os dados. Então, a gente está com uma equipe focada para isso. Então, essa é uma das ações para a gente literalmente garantir que, bom, pelo menos entender onde está o curtailment, o porquê, e conseguir ser ressarcido do pouco que a gente tem. Acho que essa é a primeira ação. A outra questão, a gente tem usado muita previsão. Então, a gente tem modelos de previsibilidade, não são tão... a nossa matriz, por exemplo, a gente usa, inclusive, modelagens com satélites. Aqui a gente pega modelagens com previsão de carga e a gente consegue, previsão de radiação, e a gente consegue fazer uma previsão. Então, isso a gente utiliza para melhorar um pouco a dinâmica de curto prazo de manutenção. Então, ajustes de curto prazo de manutenção, a gente tem feito isso, tanto em usinas solares quanto eólicas. E também ações um pouco mais macro, né? Vamos dizer assim, a gente tem usinas que a gente tem ali um déficit, né, de contrato da garantia física, que a gente está partindo para fazer o associado. Então, hoje, boa parte dos nossos investimentos, hoje em andamento,
são plantas híbridas. Então, mesclar ali o solar e o eólico justamente para aproveitar o gap que eles têm, né? Da solar você tem a crista ali no meio-dia, a eólica já é mais à tarde, então compensar um pouco. Então a gente tem feito isso, investimento em ampliação de carga, então a gente tem feito alguns retrofits de equipamentos, de inversores para melhorar a dinâmica, a potência, né? A gente tem plantas ali com mais de 10 anos, no Piauí, por exemplo, que a gente fez um retrofit dela como um todo. E aí o aumento de potência aí foi significativo. Então, acho que se a gente somar todas essas ações, é o que a gente tem feito. E, óbvio, também junto com as nossas associações, não só com a B-Solar, mas também dentro das associações chinesas, indo direto no Ministério, tentando buscar melhores condições de ressarcimento. Então, ali a gente movimenta toda a gama da empresa, né? Desde o jurídico, a equipe de OEM, a equipe de construção. Então, há uma série de leque de ações em andamento nesse sentido. Excelente. E mais uma pergunta da audiência, Thiago. Como que os sistemas de armazenamento podem atuar para suavizar os efeitos dos cortes de geração e melhorar a flexibilidade operacional? Bom, acho que vai na linha um pouco daquilo que eu comentei, né? Acho que a gente tem os leilões aí, com certeza, né? A gente vai ter essas baterias entrando e permitindo o operador, obviamente, né, operar em coincidência com os horários do corte e por consequência, reduzir o corte, né? Então, acho que é uma grande iniciativa. E a colocada, né? Como eu comentei. Então, para quem não está acompanhando o detalhe, né? Então, tinha uma resolução para regulamentar essa questão da bateria colocada junto à geração que foi colocada em audiência pública, chegou aí para a pauta da reunião da ANEEL para ser publicada, acabou não sendo, mas nesse inteirinho a ANEEL soltou um comunicado até para todas as associações, imagino que a B-Solar também tenha recebido, né, uma carta já dando algumas diretrizes para que os geradores possam, então, né, avaliar um investimento de colocar uma bateria colocada junto à geração, né? Então, isso com certeza é algo que a gente já está estudando para alguns clientes, a gente vai começar a ver isso ser implantado, e a torcida é para que a gente chegue nesse volume dos 3 GB aí por ano de bateria, e com isso a gente consiga amenizar um pouco essa dor do corte aí nos geradores. Acho que é isso. Então, se eu fosse resumir o painel aqui, a gente teria como contribuição aqui, né, dos 3, a parte de que a gente poderia trabalhar para uma menor fragmentação dos tomadores de decisão, né, de forma que a gente não tenha problemas institucionais, né, interinstituições. Brigar também para que haja otimização da rede existente, né, ou seja, localizando, derivando as cargas para esses pontos onde a gente já tem muita sobra de energia, que isso seria mais rápido. Na parte para que os sistemas de armazenamento fossem desenvolvidos mais rápidos, né, a gente precisaria aí brigar por um empilhamento de receita ou um ambiente regulatório que pudesse dar uma melhor sinalização, né, para que isso fosse mais lucrativo, né. A parte tributária, como a gente comentou aqui, né, apesar de estar caindo os preços da bateria, eles ainda não são viáveis, né, com 80% de tributação, a não ser casos específicos. E que fosse dada uma sinalização mais assertiva para os investidores, né? Ou seja, tanto na parte de investimento, de cenário, de consumo, quanto do fomento também desse consumo, né? Aí eu ia pedir para vocês, como, né, palavra final, aí, cada um, que fizesse um resumo aí que acha que a gente poderia, se eu não citei tudo aqui, qual que seria a contribuição aqui para a gente brigar ano que vem para um melhor cenário aqui para os cortes? Quer começar? Eu começaria a dizer pela fragmentação, né? Porque eu acho que a fragmentação ela não permite que você olhe o problema de forma estratégica. Cada um olhando uma perspectiva diferente, mas a visão holística do processo ela se perde. Vou dar um exemplo, quando a gente faz, por exemplo, inúmeras reuniões com o ONS, a perspectiva do ONS é técnica. Então não adianta a gente chegar lá como gerador e chorar, olha, a geração, a gente fala, olha, é técnico, a gente vai fazer a simulação, se a sensibilidade não for boa, etc., vai ser cortado, e ponto. Então, esse olhar discretizado do processo,
faz com que a gente perca a essência de olhar de forma holística, como eu comentei, por exemplo, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de gerar um ambiente de negócios favorável para o investidor, gerar um empilhamento de receitas, aproveitar o excesso de carga que a gente tem e assim por diante. Então, eu acho que essa seria a minha contribuição de focar atuar contra essa fragmentação, né? E, obviamente, instituições como a B-Solar são extremamente importantes justamente porque concentra a nossa voz e é uma bandeira que a gente consegue levar aí para brigar por isso. Tchau. Olha, eu vou tentar dar uma mensagem otimista aqui no meio nessas dificuldades todas que a gente colocou, né? Eu acho que o ONS já comentou aí 2 vezes de dias em que a carga está quase, né? A geração está quase inflexível, mais as não controláveis, quase maior do que a carga, né? Então, muito provavelmente, eu acho que a gente vai ter problemas no sistema antes da gente conseguir resolver os emaranhados de Brasília, né? Mas eu acho que, então, a minha visão é uma visão meio agnóstica a quanto a gente vai demorar para resolver todas as questões institucionais, regulatórias. Eu acho que a bateria vai vir, né, como a gente vê em outros países, ela vai vir como um grande modelo de negócio, né, ela vai ser a nova solar, né, em termos de investimento. A gente olha para esses países onde tem bastante bateria já instalada, 15, 20% da capacidade instalada é bateria, né? Então, com os números que o Rafael trouxe aqui para a gente está falando em ter 30 GB, mais ou menos, de potência de bateria no sistema daqui a 4, 5 anos. Então, eu acho que isso vai acontecer, vai ser um grande modelo de negócio. Acho que a B-Solar está se posicionando aí junto com as parceiras, enfim, para poder estar tendo um espaço nesse mercado. Enfim, né? Eu sou um otimista, assim, eu acho que a gente vai ter a bateria sim ou sim, pelas razões de que ela é importante para o sistema, a gente vai precisar disso, a viabilidade econômica está aí, isso vai ser um grande modelo de negócio, uma grande fonte de receita aí para as empresas. Eu acho que eu queria contribuir exatamente na linha do Rafael, mas olhando do outro lado da mesa. Eu acho que já que a gente tem a fragmentação institucional do Brasil como um todo, eu acho que a gente tem que buscar, talvez, se unificar como setor. Eu entrei no setor de energias em 2000, no ano do racionamento. Eu lembro que foi um baita problema, só que eu lembro que todas as empresas sentavam na mesa, se conversavam, era um mercado muito menor, mas você tinha um direcionamento, as associações eram muito unificadas. E agora a gente precisa, nesse momento, sabendo de todos esses problemas que a gente tem, da falta de concatenação política, institucional que a gente tem no nosso setor elétrico, as empresas se juntarem. A gente precisa olhar com atenção a portaria 878 para fazer esse leilão de armazenamento acontecer. A gente precisa, porque no dia que saiu a lei, já começamos a escutar vários burburinhos de mercado. Mas quem vai pagar a conta? Vai ser o gerador? Não pode ser todo mundo. Tem um parágrafo 6º que saiu na lei de conversão. Cara, esse leilão tem que acontecer. Em relação ao Redata. Mas o Redata já está cheio de puxadinho. A gente tem que pensar que a gente tem que trazer a indústria data center para o Brasil que resolve o setor elétrico. Então a gente tem que começar a olhar por meio das associações, com visões dos nossos grandes problemas, nossas grandes soluções para a gente conseguir, já que a gente não vai resolver, obviamente, agora a fragmentação institucional, se a gente conseguir pelo menos olhar um pouco mais como setor e olhar os macro problemas e se unir, eu acho que a gente já vai ter aqui um 2026, pelo menos com um direcionamento melhor. Excelente, pessoal. Acho que só um comentário que a gente não colocou aqui, que é uma questão represada também. Depois do blackout que a gente teve em 23, e aí as renováveis, elas tomaram, vamos dizer, a grande culpa do processo, né? Porque você tinha lá o modelo matemático, né, do Anatem, PSCAD, etc., e que não se comportou daquilo que era esperado na simulação. Então, hoje, pouquíssimos são os fabricantes que conseguiram homologação. E o ONS hoje está utilizando uma margem de segurança muito maior, justamente até que todo esse processo seja feito. Então, isso parece brincadeira, mas é significativo. É significativo. Por si só, isso já tem uma margem muito interessante. Então, acho que há no cenário também uma briga muito grande agora com os fabricantes para tentar acelerar essa questão da modelagem matemática. É um processo que está sendo feito de forma bastante lenta, né? E tanto geradores aí da área solar quanto eólica estão sofrendo bastante, mas eu acho que vale a pena comentar porque a margem de segurança do sistema hoje ela está maior por conta desse fator também. Nesse ponto que você comentou, Rafa, queria só lembrar, né, que a B-Solar ela tem feito mensalmente a reunião com a ONS justamente para atualização do status dessa validação dos modelos e que quem não estiver participando das reuniões, por favor, o convite está feito, né, para que a gente também consiga resolver esse problema aí.
Estamos chegando ao final do nosso painel. Eu queria, em nome da B Solar, agradecer a presença de vocês três, né? Os Rafaéis e o Thiago. Muito obrigado pela contribuição e esperamos aí que 2026 a gente consiga mitigar os efeitos dos cortes de geração para todo mundo. E muito obrigado.